e vou compartilhar a tela com vocês e vamos falar então sobre a nossa cartografia. Acho que vocês perceberam que as atividades foi um pouquinho a mais, né? Porque a gente não vai cobrar mais a correção de vocês. Isabela, baixei. A gente não vai cobrar de vocês a correção, então a gente aumentou um pouquinho as atividades. Então vamos lá. Cartografia e os elementos do mapa. Vamos por partes, né? Introdução. Vamos entender o que é a cartografia. É a arte ou ciência de construir mapas a partir de observações diretas ou do emprego de dados. Então, a cartografia é a parte da geografia que elabora, que constrói os mapas, certo? Mas aí vem outra pergunta, né? O que são os mapas? Ah, professora, o mapa, ele representa partes da superfície terrestre, como está aqui atrás, né? Eu tenho o mapa mundi, ele está representando o quê? O mundo, né? Toda essa superfície terrestre. Sim, o mapa é uma representação gráfica, né? De toda a superfície terrestre. Só que essa representação não é feita aleatoriamente, tá? Então, olha só, a representação gráfica da superfície da Terra, ou parte dela, que mostra a localização das montanhas, rios, mares, cidades. É um conjunto de informações que colaboram para a localização no espaço geográfico. Então, eu olhei aqui no mapa, aonde que está, por exemplo, a Europa? Aqui em cima, né? Aonde que está a América Latina? Aqui nessa parte de baixo. Então, esse mapa me ajuda o quê? A localizar qualquer ponto da superfície terrestre. Esse mapa pode ser o mundi, como pode ser específico, por exemplo, de Santo Antônio, né? E eu vou localizar o quê? Os setores de Santo Antônio. Só que o mapa, galera, a gente sabe que ele tem toda uma técnica para ser elaborado. É usado todo um uso de cálculos, de matemática, para a gente poder expressar essa superfície de forma que seja muito, como que eu posso dizer? Por exemplo, se você pegar uma régua e medir o centímetro aqui no mapa, tem tantos centímetros, eu transcrever esses centímetros para quilômetros, eu vou ter essa distância real. Consegue entender? Então, existe toda uma técnica para diminuir esse terreno, para que ele não perca a sua proporção real. Beleza? Vocês estão me ouvindo bem? Então, olha só. Galera, só dá um ok para mim se vocês estão me ouvindo direitinho. Tá? Então, eu vou acreditar que vocês não estão me ouvindo. Tá ouvindo, Brenda? Tá? Dá um ok só, porque senão eu vou... Então, tá bom. Então, olha só. Os mapas, de acordo com seus objetivos e finalidades, podem ser divididos em 3 tipos. Eu posso ter mapas gerais, mapas especiais e mapas temáticos. Mapas especiais e temáticos é basicamente a mesma coisa. Eles têm um objetivo, um tema que ele quer expressar, tá bom? Então, aqui eu trouxe uma tabelinha aqui só para a gente entender bem rapidinho, né? O mapa geral, especial e temático. Qual que é o objetivo desse mapa geral? É o conhecimento da superfície topográfica. Topografia é o estudo da superfície da Terra, tá? É a descrição dessa superfície. Então, é o conhecimento dessa superfície. Exemplo, plantas de cidades, cartas de mapeamento, mapas de países ou mapa mundi, tá? É um mapa geral, porque ele está mostrando a superfície e todos os acidentes que essa superfície tem, montanha, relevo, depressão, a gente consegue observar. Mapas especiais. É usado, por exemplo, na aeronáutica, náutica, meteorologia, turismo, geotécnica, astronomia, tá?
serve exclusivamente a um determinado fim. Tem uma técnica e uma ciência específica. Por exemplo, para aeronáutica, eu quero mostrar, vamos dizer assim, toda essa suspensão aqui, essa superfície aérea. Turístico, eu quero mostrar todos os pontos turísticos. Então, ele tem um ponto específico, ele tem um objetivo específico. Assim como os mapas temáticos também, que muitas vezes usado pela estatística, como o IBGE, por exemplo, que mostra a distribuição da população sobre o continente, sobre o país, sobre o município. Então, são mapas que têm um tema específico, tem um objetivo pré-definido que ele quer mostrar, não é um mapa geral que eu quero mostrar simplesmente o continente e a sua divisão política. Não, eu quero mostrar algo bem específico ali. Bem, nós temos tipos de representações diferentes. Eu tenho um mapa, né? E tenho algumas outras formas de representar o espaço geográfico. Como a gente já estudou lá no começo do ano sobre o que é o espaço geográfico, né? Que é toda a superfície construída pelo homem, toda a superfície terrestre e as modificações que o homem realiza. Então, eu posso usar o croquis, a carta, certo? O que é o croquis, professor? É um desenho à mão livre. Uma vez eu peguei a turma do sexto ano e a gente foi ali para aquele lugar onde eles estão construindo aquela pista de Cooper lá, e os meninos sentaram debaixo da árvore e eu mostrei para eles a paisagem natural e a paisagem humanizada, né, que era a cidade. E eles desenharam à mão isso. Isso é um croquis, é um desenho à mão livre que representa esse espaço geográfico, tá? Muitos arquitetos, às vezes, eles fazem primeiro esse croquis, esse desenho à mão livre, para depois fazer a passagem disso para algo com uso de técnicas. E a carta não é uma carta escrita. A carta, por sua vez, são desenhos feitos a uma grande altura, a uma altitude, certo? Eu quero ver de cima para baixo ali, mostrando os elementos de uma determinada região. Os elementos são representados por símbolos. Olha aqui do lado aqui, ó. Eu tenho várias linhazinhas aqui, não é? Mostrando essa superfície, essas regiões mais claras são regiões que tem o desmatamento, que já foi tirada a floresta, as outras são regiões verdes, sempre onde eu tenho florestas, regiões mais marrons, onde eu tenho mais altitude, certo? Então, a carta é um tipo de mapa, só que ela faz o uso principalmente desse negocinho aqui, que são as coordenadas geográficas. Sumiu meu mouse. Aqui. As minhas coordenadas geográficas, tá? Agora a gente vai falar o que é coordenadas geográficas, apesar que eu acho que vocês sabem. Ok? Então, esses são alguns dos tipos de representação cartográfica. Temos também a planta e o mapa, que é o mais geral e específico, que a gente mais conhece, né? A planta é uma representação gráfica em escala grande. Que é a escala grande? Eu quero ver esse terreno, quero ver a divisão mínima de cada, por exemplo, planta de uma casa. Eu quero ver a divisão dessa casa. Então, ela é numa escala grande, que eu consigo observar, tá? Destinada a fornecer informações detalhadas de determinada área. As plantas geralmente se apresentam numa folha só, podendo ser subdividida em folhas denominadas cartas, pelo IBGE. O mapa, a planta aqui também, ó, pode ser a planta de uma cidade, a planta de um bairro, que vai mostrar cada rua, cada viela, ok? E o mapa, que em termo vem do latim, e é uma representação visual de uma região. São geralmente representações bidimensionais de um espaço tridimensional, né? Eu vou colocar num plano bidimensional aquilo que é tridimensional. A ciência da concepção e fabricação de mapas designa-se a cartografia. Então, quem que elabora, quem que cria os mapas? É a cartografia. Ok?
E aqui nós temos o mapa do território brasileiro. Tipos de mapas. Os temáticos, por exemplo, né? Dentro dos mapas temáticos, eu quero representar a agricultura, a demografia, que é a distribuição da população, um mapa climático, um mapa pluviométrico, certo? Então, mapa temático. Temos mapas históricos, cultural, tem mapa rodoviário, climático, hidrográfico, que é da hidrografia, vegetação, do relevo. Então, tem vários tipos de temas que a gente pode utilizar no mapa, de acordo com aquilo que a gente quer representar, tá? Aqui está uma coisa muito importante que a gente precisa relembrar, que a gente estuda isso lá no 7º ano e aqui a gente vai estar relembrando, que são os elementos fundamentais de um mapa. Os principais elementos que todo mapa precisa ter. Professora, mas eu não vou encontrar esses elementos em todos os mapas. Não. Mas eles é a linguagem que o mapa tem e que é necessário que haja. Então, um elemento ou outro você sempre vai ter, tá? Principalmente título, né? Esse mapa aqui, por exemplo, ele representa a alfabetização em 2000, pessoas alfabetizadas no território brasileiro. A fonte, quem elaborou esse mapa? O IBGE. Ela sempre vai estar aqui no cantinho ou aqui embaixo, aqui, ó. Certo? Quem elaborou esse mapa? Posição geográfica ou norte. É convencionado, é estabelecido, né? Tem uma tirinha da Mafalda que ela questiona se eu não posso virar um mapa de outro jeito, né? Porque geralmente o mapa é o quê? A América do Norte está para cima, a América do Sul está para baixo. Aí a Mafalda questiona a coleguinha dela e fala assim, mas por que eu não posso virar o mapa? Quem disse que eu não posso? Então, assim, para não haver essa confusão, foi estabelecido que o norte está para cima, na nossa visão, e o sul está para baixo. Então, todo o mapa tem que apontar o norte. Para eu me localizar, eu tenho que saber o norte, certo? Essa é a minha posição geográfica ou localização. E ele pode ser apontado simplesmente por esse instrumento aqui, que é uma setinha, que mostra o norte, ou com o uso da rosa dos ventos. Coordenadas geográficas. O que são coordenadas geográficas, professora? As coordenadas geográficas são essas linhazinhas aqui, ó. Esse monte de linhas que cortam o mapa. Tanto no sentido leste-oeste, como no sentido norte-sul. Eu tenho várias linhas e essas linhas formam esses quadrantes aqui, ó. E esses quadrantes, eles são, como eu posso dizer para vocês, são endereços que eu tenho no globo. Cada quadradinho desse é um endereço, é uma localização, é uma posição geográfica. Então, eu consigo encontrar qualquer coisa se eu der latitude e longitude, a minha posição, tá bom? Outro elemento que não pode faltar no mapa é a escala, certo? A escala, ela pode estar representada tanto por essa reguinha aqui, como pelo número, que seria 1 por 1, por exemplo, certo? Sendo que esse aqui sempre vai ser centímetros. Olha que lindo. É bastante criança está aprendendo a escrever. Outro elemento também que não pode faltar é a legenda. Por quê? A legenda é aquele instrumento que vai me mostrar o que esse mapa está falando para mim. Cada cor aqui tem um objetivo. Ela quer falar algo para o leitor. Então, todo mapa ele precisa da legenda, do título, fonte, posição geográfica, as coordenadas e a escala. Sendo que um dos elementos que basicamente nunca vão faltar é a legenda, a escala e o título, e a posição, tá? As coordenadas podem até estar ausentes em alguns dos mapas.
Vamos prosseguir. As escalas. Dentro da cartografia, acho que essa é a parte mais difícil da cartografia, porque ela envolve a matemática, né? Então, as escalas podem ser indicadas de duas maneiras, através de uma representação numérica e a representação gráfica. Mas o que é escala, né? O que é isso? A escala, galera, nada mais é do que a quantidade de vezes que uma área ela é reduzida ou ampliada, certo? Ela está me mostrando ali, ela tem para mim os dados que mostram que cada centímetro desse mapa foi ampliado ou diminuído, tá certo? Então, aquele númerozinho que está aqui, né, ele sempre vai me mostrar que eu tenho 1 centímetro no mapa, e esse 1 centímetro equivale a tantos centímetros que foram diminuídos. Olha só o exemplo aqui de escala numérica e escala gráfica. A escala numérica, ela sempre vai estar representada dessa forma aqui. 1 para 500 mil. Quando não tiver na numérica escrito aqui quilômetro ou metros, é centímetros, tá? Aí você vai precisar fazer a transposição aqui, vamos assim dizer, né? De centímetros para quilômetros para você saber. Lê-se da seguinte forma: 1 centímetro no mapa equivale a 5.000 centímetros na realidade. 500 mil, né? Centímetros na realidade. Ou seja, a realidade foi reduzida 500 mil vezes. Desculpa aí, gente, a campainha tocou. Escala gráfica. A escala gráfica sempre vai estar representada por essa reguinha aqui, tá? Essa reguinha, e cada distância aqui, por exemplo, vai valer o quê? 5 quilômetros. Desse zero aqui, tem os 5 quilômetros. Daqui, aqui, mais 5 quilômetros. E assim vai seguir essa reguinha, tá? Lê-se da seguinte forma. A diferença aqui também que vale vocês observarem. Na escala numérica, ela sempre vai estar, se não tiver nenhuma referência aqui de quilômetros ou metros, sempre vai ser centímetros. Já na escala gráfica, ela sempre vai estar em quilômetros, ok? Lê-se da seguinte forma: 1 centímetro no mapa equivale a 5.000 quilômetros na realidade. Ou 2 centímetros no mapa equivale a 10 quilômetros na realidade, tá? Então, existe todo o cálculo matemático para a gente fazer de escalas, mas vamos deixar isso mais para frente, nas próximas atividades a gente faz algumas atividades de escala. Só para a gente ter um conhecimento do que a gente está estudando. Então, a gente tem a leitura verbal, numérica e gráfica. Olha só a escala aqui, ó. A escala gráfica, né? Como que é a reguinha, geralmente você vai ver ela sempre nessa forma aqui. De acordo com a forma com que eu reduzo ou amplio uma área, eu vou ter mais ou menos detalhes dessa área. Eu vou conseguir ver mais detalhes. Por exemplo, o mapa mundi. Eu estou mostrando todo o planeta nesse mapa. Então, eu não tenho muitos detalhes das áreas. Mas se eu mostrar só o Brasil, eu vou conseguir ver mais a divisão desse território. Se eu mostrar, por exemplo, só o município de Santo Antônio, eu consigo colocar ele maior e consigo ver mais detalhes dele, certo? Então, olha só, escala grande, ela vai de 1 para 100 até 1 para 25.000 centímetros, tá? Ela pode representar a rua, um bairro, uma aldeia, uma região, e eu tenho uma grande análise, eu tenho uma qualidade melhor nessa escala aqui. Ela ampliou bastante, então eu tenho uma análise melhor desse território. A quantidade de território representada é menor, tá? Como, por exemplo, o município de Santo Antônio, mas eu consigo ver mais detalhes. A escala pequena,
ela é de 1 para 5.000 centímetros até 1 para 90 mil milhões, né, de centímetros. Eu represento país, continente e mundo. O nível de observação do lugar é reduzido, só que eu vejo uma área maior. O mapa mundi, engraçado, né? É uma escala pequena, né? Mas eu consigo observar todo o território. Aqui eu vou ampliar mais, né? Se eu quiser olhar aqui o território de Goiás aqui, eu vou ampliar mais, vai ficar uma escala grande, porque eu vou usar um território maior e eu vou observar mais. Ok? Isso vale a pena vocês observarem, cai lá no vestibular. Coordenadas geográficas. Outro elemento que a gente tem que ter nos mapas e nada mais é do que o cruzamento de linhas no globo terrestre. Trocando em miúdos, né? As coordenadas geográficas são as linhas imaginárias que circundam a Terra, são linhas imaginárias e essas linhas, elas são endereços, né? Elas localizam qualquer ponto na superfície terrestre. Mas vamos ler aqui, de acordo com o que está aqui bonitinho. Coordenadas geográficas. Definição: são linhas imaginárias em uma rede geográfica medidas em graus, certo? Que indicam a localização precisa de um ponto, qualquer na superfície terrestre. Aqui, esse pontinho aqui, ó. Ele está na latitude de 30 graus e na longitude de 90 graus, certo? Esse é meu pontinho aqui, ó. Olha ele aqui. As linhas horizontais são chamadas de paralelos. Essas que estão deitadinhas aqui são os paralelos, ou latitude. E as linhas que estão subindo, que cortam aqui como gominho de mexerica, elas estão na verticais, são chamadas de meridianos, certo? Ou longitudes. Aqui eu coloquei meridianos de novo, né? Mas é longitudes, tá? Latitude e longitude. Então, os paralelos são aquelas linhas deitadinhas que vão de leste a oeste. São os paralelos e quando elas são medidas em graus, elas são as latitudes. Os meridianos, que são as linhas que sobem, como gominhos de mexerica, elas são os meridianos. Quando são medidas em graus, são longitudes, tá? Então, medidas em graus, latitude e longitude. Quando não é medido em graus, são os paralelos e meridianos. Aqui eu tenho um planisfério aqui para mostrar para vocês a divisão aqui desse território, né? Como que a gente fez essa divisão aqui do planeta Terra. Então, aqui no meio, eu tenho o meu meridiano principal, né? Aqui é o meridiano de Greenwich, né? Que ele faz a divisão das linhas de datas. O que é isso, professora? Quando você corta ele aqui, você tem como se passasse um dia, certo? Quando você passa da direita para a esquerda aqui, de leste para oeste, é como se tivesse um dia de diferença. Tá bom? Eu tenho 12 horas a leste e 12 horas a oeste. Quando eu ultrapasso essa linha, eu tenho a diferença de um dia. Então, por isso que ela é chamada de linha de datas. Então, aqui eu faço a divisão do continente, do mundo, em leste e oeste, tá? Leste e oeste. Tá aqui embaixo, que quase não dá para vocês verem. E aqui nós temos o paralelo principal da Terra, que é a linha do Equador, que divide o continente em norte e sul, certo? Então, essa divisão aqui entre norte e sul. Só que a gente tem outros nomes para essa galerinha aqui. Por exemplo, deixa eu apagar aqui esses rabiscos para a gente não confundir. O leste e o oeste.
olha só, o norte, ele pode ser conhecido também. Ele pode ter os nomes. Lá na prova, pode ter alguma pergunta e falar para vocês. A porção setentrional da Terra. O que é a porção setentrional? É o norte, tá? A porção meridional do planeta. O Brasil está na porção meridional do planeta. Isso é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. O que é a porção meridional? É o sul, tá? Que também é conhecido como austral, e o norte conhecido como boreal, que acontece ali a aurora boreal, né? Nessa porção. Por isso esse nome. Beleza? O leste e o oeste também tem nomes diferentes. O leste é o nascente ou oriente. E o oeste é o poente ou o ocidente, né? A América, o continente americano está no ocidente, né? A boa parte da Europa e do continente asiático e africano está no oriente, certo? Então, isso muitas vezes cai nas provas, cai em perguntas específicas ali, falando dos territórios nesta linguagem. Então, isso é muito importante a gente ter esse conhecimento. Bom, galerinha? A linha do Equador, né, que é o paralelo ou latitude. O meridiano, que também é conhecido, né? Esse meridiano principal, meridiano ou longitude. Latitude, medida em graus, longitude, medida em graus. Então, cada linha dessa aqui vai ter um grau. Outro temazinho polêmico da cartografia, que são as projeções. O que é uma projeção cartográfica? Eu tenho a Terra aqui, que não é bonitinha, nem redondinha, perfeita, né? A Terra é um quê? É um geóide, né? E eu quero pegar essa Terra, deixa eu pegar meu negocinho aqui, que aí eu acho o mouse. Eu quero pegar essa Terra, né? Eu calculei ela próxima a uma esfera, e eu quero agora transformar ela em algo plano, né? Para facilitar o trabalho de observação do território, eu quero pegar o globo e transformar ele em algo plano. Muitas vezes a gente pensa, é só pegar e fazer o desenho da Terra. Não, tem que ter todo um cálculo, toda uma matemática envolvida ali para que isso seja representado sem distorções, tá? Por isso que a gente usa as projeções cartográficas, que são formas de transcrever esse geóide para o plano. Vamos aqui melhor aqui, que eu tenho outros exemplos que a gente vai entender melhor. Quais são essas projeções? A plana, que é como se eu pegasse um papel e colocasse ele em volta da Terra, certo? Eu tenho o cone, que é como se eu pegasse e fizesse um cone e encaixasse ele lá no topo da Terra. E eu tenho a cilíndrica ou plana, que é eu pegar uma folha e encaixar em algum dos cantos da superfície da Terra, certo? Cada uma dessas projeções, elas vão ter distorções no território. Então, por exemplo, a plana, eu consigo observar essa região aqui sem grandes distorções, mas essas regiões que estão mais aqui ó, em latitudes altas, elas vão ter distorções, tá? Ou seja, não vai estar igualzinha como ela é. Então, para essas regiões aqui de latitudes mais altas, a gente usa a cônica ou a cilíndrica, certo? Olha aqui, ó, que lindo esse mapa. Você vê que os paralelos e os meridianos nessas projeções aqui, tanto na cônica como na cilíndrica, eles saem bem desproporcionais, né? E aqui já estão os quadradinhos aqui mais proporcionais aqui. Como que isso é feito, professora? Não vai pegar um papel e não vai chegar lá na Terra, né? E fazer. É tudo feito pelo sensoriamento, né? Olha aqui, a cônica. Eu peguei o cone, né? Coloco aqui a azimutal ou cilíndrica, que é aquele plano.
e a cilíndrica. O mapa é construído imaginando, desenhando num cilindro tangente. Tá? Essa é uma linguagem bem matemática, né? Não é a nossa praia. Quais as projeções que a gente tem exemplos de projeções cilíndricas? A projeção de Mercator e de Peters, que são as projeções que a gente mais utiliza para o mapa mundi, que a gente tem aqui. Então, olha só, projeção de Mercator, vai cair lá, muitas vezes cai em provas, perguntando sobre essas duas projeções. Então, é importante conhecer essas duas projeções. Geraldo Mercator, 1512 a 1594. Olha só que evolução nessa época, né? Não tinha sensoriamento remoto, não tinha satélite. Desenvolveu seu trabalho durante as grandes navegações do século XIV, do continente europeu. Partiram navios para a África, para a América, para a Ásia, e ele começou a ter um desenho, né, quase que imaginário desses territórios, porque, como eu acabei de dizer, não tinha sensoriamento. A de Peters combateu a imagem da superioridade dos países do norte. Por quê? Nessa projeção aqui, os países do norte, olha aqui, a Oceania aqui. Oceania, não. O Ártico aqui, ó, ele está muito maior do que aqui, né? E todos os países do norte, eles saíram muito maiores. Então, mostrava que é uma superioridade desses países sobre a parte sul. Então, ele combateu isso na sua projeção aqui, tá? Então, olha só a intencionalidade dessas projeções, né? Mostrando o território maior do que ele era aqui, porque ele queria dar destaque maior para esses continentes. A projeção azimutal ou plana. O mapa é uma projeção azimutal, é construído sobre um plano tangente. Eu pego esse plano aqui, coloco ele em qualquer ponto da superfície, tá? Esse ponto ocupa sempre o centro do mapa, né? Sempre esse pontinho que toca a Terra aqui vai ser o centro do mapa, aquele objetivo onde eu quero mostrar. A projeção azimutal é usada em geral para representar as regiões polares. Olha aqui o exemplo aqui do emblema da ONU, né? E ela sempre representa essas regiões polares aqui, que não são tão bem representadas nas outras. Projeção cônica, que é o conezinho aqui, né? O mapa é construído imaginando um desenho num cone que envolve a esfera terrestre, tá? E quando ele desenrola, a gente tem, então, essa imagem aqui que parece um lequezinho. Certo? Então, vai registrar melhor essas latitudes médias. Na projeção cônica, as distorções próximas ao paralelo de contato com o cone são pequenas e aumentam à medida que a superfície representada se distanciam desse paralelo. Então, aqui, ó, onde ela tocou, né, eu não tenho grandes distorções, mas à medida que vai subindo ou descendo aqui, ela vai tendo distorções. É interessante, se você pegar a casca de uma laranja, desenhar nessa casca de laranja o mapa mundi. Desenhe em volta da laranja ali o mapa mundi. Se você vai tentar retirar essa casca de laranja, você vai ver que aquilo que estava tudo perfeitinho aqui vai se despedaçar. Ele não vai ter mais aquela perfeição, você não vai conseguir juntar aqueles pedacinhos. E as projeções cartográficas, elas vêm justamente para tentar minimizar essas falhas, certo? Então, a cartografia, ao longo dos anos, ela foi evoluindo, foi crescendo de uma forma muito grandiosa. Então, a cartografia no período, por exemplo, na modernidade, no período moderno, é o período das grandes navegações, uso de técnicas inovadoras, instrumentos como o astrolabe, a bússola, surgem para ajudar, o sextante, tá? A cartografia hoje, na nossa atualidade, ela usa cartas temáticas, mapas digitais, né, o sensoriamento remoto, aerofotografia, imagens fotográficas. Então, houve uma evolução, né, do período das grandes navegações, que é o início da cartografia, para hoje.
Mas vale ressaltar também, pessoal, que a cartografia, ela teve início, basicamente a gente estuda a partir do momento que o homem começou a representar o espaço, onde ele vivia, lá no Homem da Pedra, quando ele desenhava nas cavernas, isso já era uma representação cartográfica, já era uma representação do espaço. Tá? Então, a cartografia ela veio crescendo ao longo dos anos. Os gregos, por exemplo, tiveram um papel importantíssimo na elaboração, por exemplo, do cálculo da circunferência da Terra. Né? Para a elaboração, Aristóteles mesmo, ele descobre que a Terra é uma esfera, que ela não é plana, certo? Depois teve a implantação das coordenadas. Então, tem todo esse processo de construção para ela chegar no que ela é hoje. Ok? Tranquilo? Então, essa foi a nossa aula hoje sobre